Olá, irmãos. O nosso grupo é formado por Josana, Michele, Fernando, Silvia, Cristiane e eu. Nossa responsabilidade seriam os parágrafos 89 e 90 da nossa formação, que é sobre as tribos juvenis, E nós vamos falar da nossa experiência com esse contato, com esse meio de comunicação, com qual a melhor maneira como a gente se encontra, se situa usando as redes sociais, usando os aparelhos celulares, a internet e tudo que é para efeito desse tipo de comunicação, como é na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu estou aqui agora neste momento com o nosso estatuto. E ele vem nos falar aqui, quando ele vem falar sobre apostolado e missão, ele fala sobre os meios de comunicação. Sem dúvida, um dos meios de que temos nos servido para expressarmos a bondade do coração de Deus à sociedade e ao mundo tem sido os meios de comunicação. Não podemos pensar em mudanças na sociedade pelo anúncio do Evangelho sem lançarmos mão desses poderosos instrumentos que são os novos areópagos de hoje. Para que isso aconteça, não podemos esquecer que mais eficaz que estes meios é a graça de Deus que nos capacita para o uso correto e ordenado dos mesmos. Transformar esses meios seculares em instrumentos de evangelização, eis a nossa missão. Então, como tem sido essa nossa evangelização? A comunidade, nós aqui, a gente vê a Cris com Se Liga no Sinal. Como é bom, assim, a capacidade, a inteligência de um membro nosso, assim, de estar fazendo de uma forma tão atual, tão diferente, né? Esse jeito de ir ao encontro do outro com as formações, como membro mais antiga, não só a idade, né, claro, mas assim, com o tempo de comunidade, perceber as mudanças, a atualização dentro da própria comunidade nesse uso. Coisa não se liga no sinal e vai atualizando cada programete, né, atualiza e dá e manda uma mensagem às vezes para públicos que a gente às vezes nem espera, porque como lança na rede, aquilo pode, como se diz, viraliza, né? Chega em todo quanto é lugar. Como que é para nós, como consagrados missionários, usarmos as redes, no nosso particular, no nosso individual? Nós temos usado da maneira correta? Essa pergunta que eu sempre me falo, né? De que forma que eu tento evangelizar e como que é essa evangelização? E não como, assim, é o cuidado que a gente tem que ter, como já foi falado, né? Como que a gente vai transmitir, como que a gente vai mandar, como que a gente vai compartilhar muitas vezes, né? Nós temos motivado os nossos grupos o convite à conversão, temos sido missionários evangelizadores. Logo que eu comecei a caminhar junto com a comunidade, eu lembro que havia, assim, era bem mais difícil o contato, assim, nem todos podiam fazer uso ou ter, não havia a possibilidade de se usar, a não ser o telefone, né, mas celular também. Foi à medida que o tempo foi crescendo e foi havendo a necessidade de estar sendo usado e se descobrindo, né, como usar. Quando começou aí eu vejo, você já comentei, né, a Cris com o Se Liga no Sinal e também a rádio, a usar a rádio na comunicação, sim, na evangelização,
como foi a abrangência. E essa abrangência é possibilitada por causa da internet. Como que iríamos atingir, por exemplo, a Denise, quando ela estava fora, né? Se não fosse através da internet, através dela ouvir pela rádio a programação da comunidade no país em que ela estava, e ser tocada, e hoje é uma consagrada. Hoje a presteza em se organizar uma semana missionária. Eu andei conversando com a Leila, que é a responsável aqui na comunidade, né? Organizar uma semana missionária, reunir as pessoas. Nós damos graças a esse meio também, que é um meio que há de se contatar, de organizar, marcar uma reunião e conseguir falar com todo mundo. Então, se coloca em rede. É bem interessante, né? A Leila disse que é necessário também o contato físico, mas claro, tem um primeiro contato que é o conversar, o conhecer, ir ao local, mas também depois os preparativos e tudo se pode ir agilizando através das redes, através dos grupos que são formados. E eu creio que cada um de nós tem um grupo com a família. Minha família mora lá em Minas, meus irmãos, então diariamente eu converso com eles praticamente. No início que eu cheguei aqui em Joinville, eu lembro até uma brincadeira, né? A Silvinha, que eu morava na casa dela, ela falava assim, ai, puxa, a gente sai com a Márcia e ela não pode ver um orelhão, na época que a gente não tinha celular, né? Um orelhão, então eu vivia sempre com os cartões para poder estar ligando, né? Hoje em dia, como é mais fácil estar falando com os meus, ouvindo e vendo, e acompanhando de longe os meus sobrinhos no crescimento, quando nem sempre dá para estarmos juntos, mas aí estamos juntos através da rede, nos olhando, né? E conversando e sabendo, às vezes conversando, visualizando, quando a gente consegue ver, sentir como se a pessoa está triste, está alegre, só olhando o semblante, mesmo estando de longe, ter esse olhar também, né? Então nós temos que louvar muito a Deus, né? Por podemos usar esse meio de comunicação. Hoje de manhã estava ouvindo o diácono Sandro falando sobre o Evangelho, as leituras de hoje, né? Hoje foi domingo, dia da misericórdia. Então, como é importante cada um dentro do ministério que exerce, daquilo que é chamado, poder contribuir e sempre dessa forma leve e alegre, contribuir com aquilo que conhece e sabe. É importante isso, né? Meus irmãos, acho que eu estou me estendendo muito. Eu vou falar sobre o nosso rema esse ano, que é Jovem, Levanta-se também. Esse levanta-se não é só para o jovem, é para o coração jovem. Nós temos que nos levantar, sairmos de nós mesmos e seguir Jesus, comunicar Jesus. Então, vamos usar a rede social, vamos usar e fazer por onde chegar a mensagem ao mais longe. Vamos usar os recursos, os conhecimentos que a gente tem, compartilhando o conhecimento que temos, a amizade que temos com Jesus, divulgá-la, fazê-lo mais conhecido e amado. Acho que é isso, irmãos. Tá bom? Tchau. Bom dia a todos. Bom, eu posso dizer que o meu contato com as redes sociais é um contato que ele é mais recente. Eu não tenho um grande contato com ele ainda, mas eu percebi que, como os meus filhos estão numa fase da adolescência, eu tive que ir descobrindo esse
contato, porque ou eu entrava nessa rede, nesse meio das redes sociais, ou os meus filhos estariam online e eu, como mãe, permaneceria offline. Então eu tive que ir descobrindo meios, né, pedindo a Deus a inspiração de descobrir meios de evangelizá-los, né, através das redes sociais. E hoje eu percebo, né, já posso ver os frutos, o quanto Deus vai nos inspirando através das redes sociais, né, também uma forma de evangelizá-los, né? Já sinto assim o quanto também esses meios podem nos inspirar e o quanto Deus também, o quanto também a gente pode nos utilizar para também evangelizar os nossos filhos através desses meios, através das redes sociais. Então, como mãe, eu também posso me utilizar, apesar, né, de ainda não conhecer tanto esse meio, né, tenho pouco conhecimento, mas eu já posso me utilizar, né, aqui em casa tenho algumas experiências, né, com os meus filhos, né, e já me utilizo do meio para evangelizá-los através das redes sociais. Temos um grupo na nossa casa, da nossa família, né, que a gente formou para nós, para entre nós, e eu sinto o quanto vai dando fruto, o quanto Deus trabalha em nós, o quanto Deus faz em nós através disso também. E essa é um pouco da minha experiência com as redes sociais. Amém, irmãos? Bem, hoje eu vejo o meio de comunicação, esse meio eficaz, né, através da internet, das redes sociais, como uma graça, porque percebendo, eu assim, até analisando a minha vida, a minha história, na minha adolescência, a dificuldade que tinha para você comunicar, eu me lembro que precisava até de ir numa telefônica para ligar para o parente que morava em outro estado, em outra cidade. E hoje eu tenho filhos que moram fora, tem um que mora em Pernambuco, outro mora nos Estados Unidos, que através, né, desse meio de comunicação pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, comunico com eles, né? E eu percebo também que nós, como pais e avós, temos que ter todo um cuidado com as crianças hoje, porque a gente sabe também que é uma rede de comunicação de muita validade, mas se não tivermos assim, um cuidado especial e um discernimento com as crianças, com o que eles estão vendo, como já aconteceu daquela baleia azul, de crianças que começaram a ver esses jogos. Há poucos dias também uma criança na cidade aqui de São Paulo, uma menina que ela tomou um desodorante e veio até falecer. Então a gente tem que se preocupar, mas e perceber também, até diante da responsabilidade dos pais, de saber o que os filhos estão vendo, né, o que eles estão acessando, né, para a segurança deles. Mas para nós também, como pessoas de Deus, hoje, né, através a gente pode estar, até poder ter liturgia, você não tem o tempo ali, mas você coloca no aplicativo, você está ouvindo uma rádio, você vê a Rádio Canção Nova, a Arca da Aliança e outras rádios cristãs. Eu vejo de uma grande valia, de uma grande responsabilidade e é um presente de Deus, toda essa sabedoria que Deus dá ao homem, para que a gente possa realmente usufruir desses meios. É um meio eficaz, um meio necessário, tem sido de grande valia para nós, para todos os cristãos, para todos aqueles que necessitam até no trabalho e tudo mais. Bom, Olá, irmãos. Então, vou falar um pouquinho sobre redes sociais, né, no meu dia a dia. Para mim me situar um pouquinho melhor, eu peguei esse livro, Redes Sociais, de Antônio Spadaro. Ele é da editora Paulinas. Muito bom esse livro. Não li tudo, mas peguei alguns tópicos assim. E uma das coisas que me chamou a atenção, ele falando de uma carta de
do Papa Bento XVI num congresso mundial que teve de comunicações em 2009, mas ele é muito atual, parece que foi escrito agora para nós, né? E ele vai falando desse mundo de comunicações que vai unificando, né, a humanidade, tornando-a uma aldeia global. Então não tem barreiras. Com a internet nós temos contato imediato, né, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não precisa ser especialista, técnicos, não, é para nós, pessoas comuns, né? E essas pessoas acabam usando essas, que nem esse livro aqui, ele vai falando das plataformas, né? YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, usam diversas ferramentas para estar se comunicando, conhecendo novas pessoas, mantendo as amizades antigas também e ligando, né, umas às outras nessa comunicação, nessa rede. E ele vai falando ali nessa carta que o Papa escreveu naquela época, ele vai falando de vários pontos assim benéficos, né? Principalmente se bem usado. Ele vai falando ali de ligar, né? De deixar as pessoas muito próximas, mesmo que distantes fisicamente, mas que vai nos aproximando. Hoje eu vivo isso um pouco com a minha irmã mais nova, que ela está morando fora do Brasil, está na Polônia. Mesmo ela tão longe, parece que ela está tão perto, né, pela rede social. Eu uso bastante o WhatsApp, converso com ela toda semana, a gente se vê, se fala, se vê por vídeo, parece que a gente está muito próxima uma da outra. E a gente tem o grupo da família, e no WhatsApp eu de vez em quando eu vou postando os vídeos, principalmente da Laura, que, né, nessa fase agora muda cada semana, ela tá diferente, né? Então eu vou colocando as postagens dela, da Rafaela, para deixar a família também bem junto, assim, toda acompanhando todo esse crescimento, mesmo que a gente esteja principalmente com os avós, né, meus pais, minha sogra, estejamos juntos toda semana, principalmente nos finais de semana a gente se junta, se reúne, mas durante a semana eu sempre estou deixando alguma coisa para eles também verem e acompanharem ela, e também outras coisas a gente vai se comunicando, né? Eu vejo que que ajuda também, né, nisso, mas como o Papa fala, não vai deixar que a parte social te iniba de ter esse contato próximo, né? Mas para auxiliar, como a gente vem usando. E ele também vai falando da questão da qualidade dos conteúdos, né? Dos compartilhamentos, para a gente também estar bem atento. Semana passada eu recebi uma mensagem que falava que o Papa Francisco estava doente, ainda tinha a imagem dele numa cama, assim, que ele estava bem doente, e que ele também estava prestes a renunciar por conta desse problema físico que ele estava tendo. Daí eu fiquei meio assim, pensei, como é que essa mensagem simplesmente está circulando, né? Eu fui pesquisar a fonte para ver se era verdade, né? Antes de passar qualquer coisa, porque é uma notícia bem, né, para nós que acompanhamos ele, é bem difícil, assim. Então, já vi que não tinha nada na internet, que era só aquela notícia. Então, fui verificar que não tinha nada a ver, não condizia com a realidade. Então, para a gente também estar atento a isso, não tudo que a gente receber, a gente está passando, né? O Bento XVI, ele vai falando bem também para a gente ter esse cuidado com a imagem, né? A imagem das pessoas, não tá vendo tudo que a gente for colocando para ver se é mesmo verídico, né? E ele fala que a comunicação tem tudo a ver também com a religião, né? Ele fala, ainda tem uma frase que ele coloca Deus da comunicação e da comunhão. Então, se a gente usar de forma adequada, a gente vai estar também levando, né, Deus em todas as coisas, né, nas nossas mensagens, para os nossos conhecidos, para nossas amizades. Então, estarmos bem atentos que, com certeza, se bem usado, é uma ferramenta muito, muito benéfica. Tá ok? Obrigada. Olá, tudo bom?
Resolvi vir aqui para fora para falar um pouquinho sobre mídia social, sobre os grupos nas redes sociais, as tais tribos nas redes sociais. Quando a gente fala sobre esse tema, a primeira coisa que vem na cabeça é quando você ficar no seu celular, no seu mundo, né? Nos seus grupos de WhatsApp, nas suas postagens no Facebook, fotos do Instagram, enfim, são tantas mídias sociais que nós nos perdemos hoje em dia. Mas assim, pode ser que soe para mim e para alguns de nós uma coisa muito estranha, muito diferente, que a gente ao longo do tempo foi se acostumando. Mas para a juventude atual, isso é muito comum, muito natural. Há uma pesquisa que diz que 50% dos jovens utilizam diariamente o celular para se comunicar. E falando de maneira esporádica, são mais de 80%. Enfim, nós não podemos negar que para a juventude de hoje isso é muito importante. Para eles é necessário, é o meio com que eles se comunicam. Mas onde está o problema nisso tudo? O problema está quando o celular passa a ser para eles o seu melhor amigo. E ali eles criam um mundo em particular. Eu me lembro de um texto que eu li um tempo atrás falando dos filhos do quarto. Aqueles que se trancam nos seus quartos e não interagem mais com as pessoas. Aí está o grande mal. O mal não está em você se comunicar pelo celular, em você postar a sua foto, desde que tudo isso tenha uma medida certa, desde que tudo isso não te afaste das pessoas. O importante para a juventude de hoje não é proibi-los de fazer isso, mas é ensiná-los a ter a medida correta em todas essas coisas. Que as mídias sociais, que as novas tecnologias possam ser um meio eficaz para promover essa proximidade, o desejo de estar próximo, o desejo não de ter amigos distantes, mas ter amigos que estejam perto, o desejo não de ter uma infinidade de likes e de curtidas, mas de ter amigos que estejam ao seu lado, a todo momento, a todo instante. Para a juventude de hoje é cada vez mais importante. Eles já nascem, a gente vê, as crianças de hoje já nascem. Você não precisa ensinar a mexer no celular, no computador. Eles automaticamente já vão aprendendo. E nós temos que aprender com isso. Aprender como ensiná-los a se relacionar, a estarem perto, a estarem juntos. Que as novas tecnologias não sejam um atrapalho na vida moderna, na vida nova desses jovens, mas seja assim um meio eficaz de levá-los a se aproximarem. E que eu e você, cada um de nós, possa ajudar nesse processo. Nós temos essa obrigação de ajudar a juventude a se aproximar, aprender com eles naquilo que hoje é tão natural para eles, mas que eles possam aprender conosco esta grande graça da proximidade, a grande graça de estarem juntos. Somos Arca. Juventude. Em Missão. Sozinha sem direção na noite escura, vazia de amor o procurava e rodeada